Shalom e bem-vindos ao canal. Sempre com muita alegria, pois a Torá ela precisa ser estudada com alegria. A alegria ela é uma importante mitzvah, um importante mandamento, porque a tristeza ela atrai muitas energias ruins. Claro, ninguém pede para ficar triste, mas nós podemos fazer alguma coisa para dissipar a escuridão. Nós estamos numa série de estudos sobre a criação do universo. E alguém muito inteligente pode perguntar: qual é a aplicação prática desses conceitos de Olam Tohu, de caos? Como eu posso trazer isso para a minha vida? Essa é uma pergunta muito pertinente. E tem sim uma resposta. Os sábios, os grandes mestres do esoterismo judaico, ou seja, da Kabbalah clássica, nos ensina que é preciso, em determinados momentos, saber como proteger-se e proceder. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. E também eu acredito que quase todo mundo já passou por uma experiência assim. Então você vai aí no comentário e escreva qual foi a sua experiência, o que você sentiu na hora, como foi sombrio, como foi ruim isso na sua vida. Eu estou falando aqui agora da aplicação prática dos conceitos de Olam Tohu, de caos, quando eles se instalam em nossas vidas. E isso é um campo onde orbita as ideias racídicas, psicológicas e filosóficas. Você já esteve numa situação em que você recebeu uma notícia impactante, ou que você perdeu um bem que lhe era muito caro, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista emocional? E nesse momento você sentiu como se sua alma saísse do seu corpo? Você ficou pálido, ficou inerte, ou caminhou para lá e para cá sem sentido, de forma irracional? O seu coração bateu aceleradamente, ou seja, taquicardia. A sua respiração ficou bem rápida, ou seja, taquipneia. O seu sistema nervoso se desequilibrou de tal forma que você sentiu uma fraqueza nas pernas, nos braços, ficou sem saber como proceder naquele momento. Isso é chamado de Olam Tohu. O caos se instalou. Nós somos um microcosmo. Nós somos uma síntese de tudo. O que aconteceu no universo acontece conosco, porque nós somos um resumo, uma síntese de tudo que existe. Então, esses conceitos de mundo de caos parecem, na visão mais rasa, como se não fizesse sentido. Para quê, então, aprender sobre isso? Então, como proceder? Os mestres da Kabbalah clássica, como o Arizal, Rabi Akiva, o Ramchal, o Moshe Cordovero e outros tantos grandes exponentes do esoterismo clássico, e também outros, grandes cabalistas mais atuais, como o Baal HaSulam e tantos outros que vieram posteriormente, como o Rebbe Nachman de Breslev. Também é bom frisar esse nome, porque é um grande Chacham, E então, como proceder diante de uma situação, de um quadro desse, onde toda a organela, o pensamento, as emoções, o sistema nervoso, o sistema cardíaco e respiratório é afetado, de modo que
há um desequilíbrio, uma desarmonia. Então, faz sentido sim o que ocorreu na criação do mundo. Se você vem acompanhando a série A Criação dos Mistérios do Mundo, você vai entender com mais propriedade o que está sendo frisado aqui agora. E como proceder então quando acontece isso? É preciso saber que nós somos um carro, o nosso corpo é um carro. O condutor, aquele que está no volante, é a alma. É o nefesh, é o ruach, é o neshama, é a alma que tem 5 níveis, mas 3 desses níveis estão, por assim dizer, dentro do corpo. Eles são os comandantes, eles governam o corpo. Então, como é possível restaurar e equilibrar todo esse sistema, seja no nível anatômico, ou seja, eu falo do corpo, bem como no nível intelectual e emocional. E emocional a gente entende como inteligência emocional. Como usar a psicologia racídica e filosófica para estabelecer a ordem diante do caos, a harmonia diante do torru, do caos instalado. O Rebbe Nachman de Breslev diz que nós temos que parar e respirar 10 vezes, de forma profunda e compassada e lenta. Porque quando isso ocorre, é como se a alma saísse do corpo, a pessoa fica pálida, como foi falado anteriormente, e então a hipóxia. O que é a hipóxia? A falta de oxigenação no cérebro. Existe uma falta de oxigenação no cérebro da forma como deveria, de forma apropriada. Então, porque há uma taquipneia e essa respiração acelerada, ela não é tão bem aproveitada pelo cérebro. Então, ela precisa ser no ritmo correto. O coração já entrou em taquicardia, quando, na verdade, o coração ele tem um ritmo de batimentos que é chamado RPM, que é de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, como é possível trazer a ordem para o carro, para o corpo? O corpo é um carro para a alma. Como fazer, então? É preciso respirar, como o Rebbe Nachman de Breslev fala, 10 vezes. Por que 10 vezes? Porque nós temos 10 sefirot dentro de nós. O que seriam sefirot? As sefirot são esferas, são faculdades intelectuais, são 3 faculdades intelectuais e são 7 faculdades emocionais, que são chamadas de midot. Então nós temos 3 faculdades intelectuais, que é sabedoria, entendimento e conhecimento. E acima disso temos o Keter, que é a coroa, que é a presença divina que está sobre nós. E abaixo desses 3 níveis intelectuais, nós temos as 6 midotes, que é a bondade, a severidade, a beleza, a vitória, o esplendor, o fundamento e a realeza. Então, é preciso ordenar essas forças dentro de nós que se desorganizam e se tornam um caos, não podendo haver um compartilhamento correto, e eu falo no nível de emoções e de pensamentos equilibrados, lógicos. Então, a pessoa se torna irracional em um determinado momento, inteirinho de tempo em que ela recebe essa informação impactante, seja de uma perda que lhe seja cara, no sentido econômico como
no sentido emocional. Como proceder? Respirar fundo 10 vezes, o Rebbe Nachman fala. Respirar fundo 10 vezes. E, a partir daí, o cérebro começa a ser oxigenado da forma apropriada e o sistema nervoso central, através de pensamentos positivos, é muito importante acavanar nessas respirações, não são só as respirações, são pensamentos positivos. Ein od milvador, só Hashem existe. Gamzu letová, tudo é para o bem. Os pensamentos positivos vai trazendo de volta a clareza mental, eu falo das faculdades intelectuais, e, por assim dizer, vai havendo um fluir dessas energias positivas até as emoções, consertando. Isso é processo de tikkun. O tikkun, essa perda, o agente que trouxe a notícia é uma vara dos céus. O que é uma vara dos céus? Às vezes a gente cometeu alguma coisa, seja nessa rotação, seja em rotações anteriores, e que passou por esse processo e foi muito doloroso enquanto a pessoa passou por ele, mas que não existe por acaso. Os mestres da Kabbalah dizem: não há nada por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Mas como a gente vai enfrentar essa desordem, esse desequilíbrio, esse caos, é que é chamado de Olam Tikkun. Todo mundo passa pelo seu caos existencial, mas a inteligência intelectual e a inteligência emocional, contida na fala dos sábios e na Torá entregue no Monte Sinai, nos dá a diretriz para a gente pegar o volante e retomar para a direção correta. Isso é um GPS espiritual. A gente procura direcionar o nosso corpo para a ordem e para a harmonia e dizer: Baruch Dayan Haemet. O Eterno é um juiz de verdade. Esses pensamentos, junto com as respirações e procurando se conectar com o alto e agradecer a Ele por tudo, traz a ordem e o tikkun. Se você gostou deste conteúdo, deixa aí o comentário. Fala aí se você já passou por isso. Diga de que cidade você é e distribua esse conteúdo para mais pessoas se você o achou relevante. Se você achou que esse conteúdo pode ajudar alguém quando passar por uma situação assim. Porque a gente sempre está passando por vexames. E eles não são por acaso. São para nos corrigir. E nós precisamos fazer o tikkun, transformar a escuridão interior e existencial do caos em uma grande luz.